Mateus capítulo 24, a vinda do Filho do Homem. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo, em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra.
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Esse capítulo, quando fala sobre esta geração, a frase naturalmente se refere ao povo que vivia nos dias de Jesus, né? Alguns sugerem que significa esta raça, ou melhor, esta espécie de gente. Mas tudo isto, né, a que se refere, todas essas coisas que está no versículo 33, que são distintas da consumação em si, elas são o princípio das dores, versículo 8, e sinais que apontam para a vinda final de Cristo, incluindo o cerco e a queda de Jerusalém. Todos os elementos dessa profecia, exceto a segunda vinda, ocorreram de alguma forma antes que os discípulos morressem. Mais um detalhe importante, ninguém sabe, né, como está lá no versículo 36. Isso permanece verdadeiro, e as tentativas para predizer o tempo do fim são efetivamente bloqueadas por esta verdade. Ninguém sabe, nem o Filho, apenas o Pai. Então, no versículo 42, que diz assim, portanto, vigiai. Vigiai é um estado ativo, é uma espera ativa. Por que vigiai? Que a gente não pense que porque nós já cremos na palavra, nós já esperamos o Senhor, que a gente não pode cair, que a gente não pode ficar pelo caminho. Nós precisamos vigiar. Essa não é uma palavra quase como uma ameaça para quem não conhece Cristo Jesus, para quem não espera pela sua vinda, para quem vive de qualquer forma, para quem vive como nos tempos de Noé, que casavam, que davam-se casamentos, que viviam suas vidas sem Cristo, né? Aí a gente acha que essa palavra é só para essas pessoas, mas essa palavra também é para os que já conhecem a verdade e para os que já esperam em Jesus. Vigie, continue perseverando em fé, porque a palavra de Deus não mente. Se Ele prometeu que vai voltar, Ele vai voltar. Nós aguardamos ansiosamente a volta da vinda do Filho do Homem. Então que a gente continue perseverando em fé, vigiando para que as coisas desse mundo não nos façam desistir da jornada. Amém? Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua companhia e eu te vejo no próximo capítulo.